Olá, gente, como é que vai? Tudo tranquilo e sereno? Eu sou o Luiz Fernando Aquini, da saúde da sua coluna e da Treinar em Casa. E rapidamente, então, nesse vídeo eu vou falar sobre uma estrutura pequena que pertence à nossa coluna e que é muito importante. Sabe qual é? O disco intervertebral. No vídeo passado eu falei também a diferença entre hérnia discal e protusão discal. Logicamente que esse problema, essa disfunção se dá no disco intervertebral. Então ele é formado basicamente por 80% de água e 20% de colágeno. E ele tem uma estrutura mole, que ele tem uma função importantíssima, aliás, algumas funções importantíssimas na nossa coluna. É a sustentação, né? Nos dá a absorção do impacto quando a gente salta, quando a gente caminha, quando a gente corre, enfim. Então isso é quando o disco está no seu estado normal, ele tem uma função muito importante dessa absorção desse impacto, e também tem uma outra função bem importante que é a dissipação das forças, ou seja, da força axial que vem de cima para baixo, né, da força da gravidade, por exemplo. E quando a gente levanta algum peso do chão, quando a gente faz alguma torção da nossa coluna, tanto para a direita ou para a esquerda, o disco aí ele tem uma função muito importante na dissipação de forças para que a gente não tenha lesão. O grande problema é quando a gente não faz exercício, né? Não faz exercício específico para hidratação do disco, que são exercícios de tração. Por exemplo, um exercício é ficar de cabeça para baixo. Esse é um exercício, né? Ninguém vai ficar aí de cabeça para baixo. Existem outros exercícios de tração que são importantes para hidratar o nosso disco. E quando esse disco ele vai perdendo a hidratação, né? Ele vai perdendo o seu tamanho natural, aí podem começar a acontecer alguns problemas. Por exemplo, beco de papagaio, são os osteófitos, né? Ou osteofitos. Pode acontecer uma protusão discal, uma hérnia discal, ou simplesmente algum outro tipo de discopatia. Então, é importante nós permanecermos sempre em exercício, sempre em movimento. A nossa coluna, né, o nosso organismo, principalmente o nosso eixo, a nossa coluna, precisa de movimento para nós termos uma vida ativa, boa e saudável. Tranquilo? Então a função do disco é essa, nós precisamos dar suporte para esse disco para que ele sustente, continue com a sua funcionalidade normal da coluna. Isso vai ser saudável para nós. Um grande abraço, nos vemos no próximo. Tchau!